Bem-vindos ao nosso podcast a Nu e Cru. Hoje vamos falar sobre a avaliação bancária de imóveis e para isso contamos com a colaboração de Bruno Tavares. Bruno, então explica-nos o que é a avaliação bancária e para que serve. A avaliação bancária serve essencialmente para os bancos ganharem dinheiro e para os clientes ficarem preocupados. Não, estou a brincar, não é nada disso. A avaliação bancária é a forma que os bancos têm de validar a sua garantia. Ou seja, quando tu vais buscar dinheiro ao banco para adquirir uma casa, tu trazes com uma taxa de juros mais baixa. Isto porquê? Porque o banco vai ficar com uma garantia real que é a casa que tu vais comprar. Então, antes de haver a concessão do dinheiro, o banco quer saber quanto é que vale aquela casa, porque é a garantia que ele vai ter. Certo, muito bem, mas quem é que faz essa avaliação bancária? É o próprio banco? Quem é que faz a avaliação e como é que se processa essa avaliação? Então, há uns anos esta parte que é proibido ser os bancos a prestar este tipo de serviço. Tem que ser obrigatoriamente uma empresa externa, em que não haja uma ligação direta com o banco e que faz esta avaliação. Estas empresas, por sua vez, são supervisionadas pela CMVM, portanto, e são eles que têm o intuito de fiscalizar toda esta operação. Certo, então o que está a dizer é que é um processo isento. Teoricamente deve ser isento, portanto, o não sê-lo está a ir contra a lei. Muito bem, e qual é o procedimento, quais são os métodos normalmente utilizados para essa avaliação? São duas perguntas ligeiramente diferentes. A primeira, qual é que é o procedimento? Por norma, depois do processo bancário estar aprovado, o banco submete o pedido de avaliação a essa empresa externa. Por sua vez, essa empresa externa tem pessoas que trabalham em toda a parte do país e vão subcontratar um avaliador daquela zona, que alegadamente é conhecedor da mesma. A partir daí, vai lá esse avaliador fazer a avaliação, emite um relatório que vai enviar para essa empresa externa que está a fazer a avaliação e depois então é que é submetido o relatório ao banco. Okay? Portanto, isto é do ponto de vista de procedimento. Agora, como é que os avaliadores fazem isto na prática? Então, existem vários métodos em que podem ser usados e todos eles estão previstos na lei. Sendo que há três que são usados com mais alguma recorrência, mas o mais usual é o método comparativo. Portanto, este é aquele que domina grande parte das avaliações. Então, o que é o método comparativo? O avaliador vai lá retirar dados da casa, número de quartos, exposição solar e por aí adiante, e vai ir à internet e ver que imóveis parecidos àquele que existem à venda. E é a partir daí que ele vai elaborar um valor ao metro quadrado. Isto não há bela senso, não. Portanto, este é um método mais fácil para o avaliador, porque não implica grandes contas, é muito intuitivo, só que há um problema. E o problema qual é que é? Imagina, por exemplo, que tu combinas com os teus vizinhos, que têm lá 3 casas naquela rua, e vão ir a um portal imobiliário, porque é livre de pôr o preço que tu queres, e vai colocar este valor, imaginemos que a tua casa na realidade vale 200 mil euros. E vocês vão colocar 300 mil euros as 5 casas naquela rua. E vai ao avaliador fazer a avaliação. Se ele usar apenas um método comparativo, o que é que vai acontecer? Ele vai ter por base que há 5 casas à venda por 300 mil euros. Então, ele vai dizer que aquela casa vale 300 mil euros quando na prática não vale, porque vocês é que ensinaram esta situação. Então, é preciso ter aqui um cuidado muito grande. Depois acontece o outro erro, que o avaliador vai lá, supostamente alguém conhecido da zona. Ele vai elaborar o relatório, mas depois ele vai enviar para essa empresa que faz avaliações e eles vão rever esse mesmo relatório. E aqui pode haver algumas incongruências. Vou dar aqui um exemplo muito prático para as pessoas que estão na Madeira e se calhar isto vai ser bastante óbvio. Imagina um avaliador que vai avaliar um imóvel na rua Dr. Fernando Ornelas, que é a rua mais movimentada do Funchal. E ao lado tem a Rua do Carmo. Portanto, tem que, do ponto de vista geográfico, se eu for ver ao Google Maps, portanto, ele vai ser muito parecido. Mas todos nós sabemos que o valor de uma rua não é igual à outra. O que é que pode acontecer? E há aqui um risco muito grande. É o avaliador dizer, por exemplo, que vale 3 mil euros ao metro quadrado porque estamos na rua de Dom Fernando Ornelas, e lá a empresa que apenas está a ver no Google Maps entender como é a rua ao lado, e são apenas meia dúzia de metros, que se calhar o valor não é aquele, que é um valor inferior. Portanto, isto é sempre o risco de haver alguma incongruência nas avaliações. Claro, e de que forma é que poderíamos reduzir esse risco e minimizar esses erros que podem acontecer nas avaliações? Portanto, nunca vai haver
uma forma 100% segura de não haver estes erros. Por exemplo, a própria avaliação tem algum índice de subjetividade. Imaginemos um exemplo, outro exemplo prático. Imaginemos alguém que tem uma propriedade no Alentejo, ok? E no Alentejo tu não tens propriamente um método comparativo, porque não há assim uma casa ao lado da outra. E há uma moradia que está completamente isolada das outras. Para o avaliador que lá vai, se ele gostar de uma zona isolada, ele vai ter ali um índice de ponderação maior do que um avaliador, por exemplo, que gosta de ver no centro da cidade. Esta subjetividade tu nunca vais conseguir eliminar da avaliação. Por isso, 3, 4 até 5% não me choca de subjetividade na avaliação. Mas muitas vezes nós vemos uma subjetividade muito maior, na casa dos 10, 15 e 20%. E isto acontece porquê? Precisamente porque há um método comparativo. O outro problema que existe é, quando tu vais colocar o teu imóvel no mercado, tu não tens qualquer informação, porque és o proprietário, de qual é a área bruta privativa, de qual é a área útil, tu não sabes esta informação. E então, frequentemente, o avaliador pode estar a comparar um imóvel que tem na prática 300 metros com outro que pode ter apenas 150 metros, mas que a pessoa, quando lá foi colocar a indicação, foi colocar com os dados errados. Faz sentido? Pois, então o que há por base para essa comparação nem sempre será fidedigno. Nem sempre será fidedigno. Agora, é engraçado tocares nesse ponto, e já fugindo aqui um pouco à questão da avaliação, e isto já tinha eu sugerido há algum tempo atrás, e volto aqui a reforçar. Todos nós estamos com um problema do preço do imobiliário estar a subir, estar a ver uma subida desenfreada. Então, acompanha o meu raciocínio. Não seria muito mais fácil o Estado criar uma plataforma onde, no dia da escritura, os cartórios e notários e advogados, que são os locais onde se pode fazer a escritura, teriam 24 horas para carregar o valor que aquele imóvel foi vendido? A partir daí, o que é que eu tinha? Qualquer empresa de avaliações teria acesso a este dado e, a partir daí, teríamos avaliações justas. A minha questão é, porquê é que não se começa a fazer este tipo de transformação? Pois certo, aí teríamos os dados reais e concretos, neste caso através das escrituras, teríamos acesso a dados reais, portanto a comparação seria muito mais viável. E a própria especulação não teria o tamanho que se calhar teve ao longo destes anos. Claro. E já agora, Bruno, qual é a importância do resultado de uma avaliação no crédito de habitação? Como mencionei na primeira questão que me tinhas feito, o banco vai aferir qual é a garantia que ele tem. Quanto melhor a garantia face ao financiamento que tu tens, mais baixas as condições que tu podes ter. Imagina que estás a pedir um empréstimo de 200 mil euros e o imóvel foi avaliado em 215 e o cliente está a pedir 180, por exemplo. Então, o banco tem um empréstimo de 180 para uma garantia que vale 215, em que o banco tem que pensar que ela pode desvalorizar alguma coisa e então é tendo por base isto que ele vai te dar o spread, que é a chamada margem de lucro do banco. Imagina que no mesmo cenário, mas a avaliação vem por 230. Então, para o banco, o risco é menor porque a garantia é melhor. Então, o que é que vai fazer? Vai-te emprestar o dinheiro a um valor mais baixo, com um spread mais baixo. Portanto, quanto maior for a diferença entre o empréstimo e o valor da garantia, mais baixo é o preço do dinheiro que o banco vai-te dar. Portanto, melhores condições o cliente tem junto do banco, certo? Exatamente. E vamos supor ao contrário, vamos supor que o valor da avaliação não é suficiente para garantir aquele crédito. Normalmente o que é que acontece e que meios é que o cliente tem ao seu dispor para poder reagir e alterar essa situação? Portanto, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, que saíram o mês passado, existia uma diminuição de 7 euros no valor ao metro quadrado da avaliação em Portugal. Portanto, isto demonstra que provavelmente vamos começar agora a ter muitos casos desses. Portanto, quando isto acontece, quando a avaliação não é suficiente para cobrir o valor de financiamento, há que ver se foi um erro total método comparativo ou se realmente a garantia não vale. Como é que isto pode ser feito? Poderá ser feito um pedido de reapreciação desta avaliação, portanto, ou seja, eu contacto o meu banco e eu peço ao banco para ver junto à empresa de avaliações para eles refazerem a mesma, porque pode ter havido algum erro, ou então poderei fazer um pedido de avaliação a uma outra empresa. E aí vamos tentar compreender se houve erro ou não. Há bancos que oferecem esta segunda avaliação, outros não oferecem, já depende de banco para banco. E já agora que falas sobre oferecer custos de avaliação, só para as pessoas ficarem com uma noção, que custos é que estão envolvidos numa avaliação bancária, num processo de avaliação, e também quanto tempo é que demora o processo de avaliação? Então, uma avaliação bancária, dependendo dos bancos, poderá rondar entre os 210 euros até aos 300 e qualquer coisa euros.
Okay? A maior parte anda entre os 220 e 250, será por aí. O tempo expectável deverá ser 5 dias. Tanto que a maior parte dos bancos tem protocolos com as empresas de avaliações em que eles têm 5 dias para fazer o relatório. Se não o fizerem nesse espaço de tempo, depois são penalizados e o valor que é pago a essas empresas vai diminuindo ao longo do tempo. Hoje estamos a ver no mercado uma coisa agora atípica, é que as avaliações estão a demorar muito mais tempo do que seria o previsto. Mas será porque existem mais avaliações a decorrer? Ou... Ok. Se eu for ver os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, diz que não. Houve menos 1.770 avaliações o mês de fevereiro do que no mês de janeiro. Portanto, eu presumo que pode ter a ver com alguma falha no número de recursos humanos que essas empresas têm alocadas a eles neste momento. É uma suposição, não tenho a certeza quanto a este dado. Certo, muito bem. Penso que por agora este tema complexo das avaliações bancárias ficou esclarecido. O nosso podcast fica por aqui. Não perca o próximo episódio.